E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Vamos lá. Pessoal, nós vamos estar estudando o direito na Grécia Antiga, primeiro período de direito, aula 1, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção aí, eu quero ser bem breve, para não demorar muito para vocês, certo? Vamos lá. Bom, nós vamos estar estudando a Grécia Antiga, que a história da Grécia é dividido em 4 períodos, né? Nós temos o período homérico, arcaico, clássico e helenístico, tá? Nós vamos estar muito nesses períodos aqui, ó. Nesses dois aqui é o que mais a gente vai estar mexendo, né? Mas o que acontece? Nós vamos falar sobre isso aqui porque o período homérico é um período muito clássico assim na questão, porque é o período que vai ter os poemas de Ilíada, Odisseia, onde ocorreu a Guerra de Troia, e é um período muito falado, né? Quem puder ler Ilíada e Odisseia, leiam que vocês vão gostar. E nesse período, eu quero que vocês vejam isso. A propriedade era comunitária. Como assim, professor? Era dos gêneros. O quê? De grande família. Né? Família mãe, pai, avó, avó, tios, primos e bluf, vai embora, né? Então, toda a Grécia tinha essas comunidades que eram propriedade da terra, existia o basileus que era o chefe. Tudo bem, beleza. Só que com o passar do tempo, o basileus passa a distribuir terra para os seus parentes próximos e a criar propriedade privada. Então acaba a propriedade comunitária e passa a ser privada. Essa propriedade privada vai dar um negócio muito interessante, chamado de uma nova classe, a classe dos eupátridas, tá? Aí sim, essa classe vai começar a surgir, beleza? Agora vocês sabem quem são os eupátridas, os que têm terra e que viram aristocracia e os que não têm terra, e vai passando os séculos, tá bom? Depois nós vamos ter o período clássico, depois nós vamos ter o período helenístico, né, que é o fim do período da Grécia, que ela se expandiu pelo Oriente e tal, o período de Alexandre o Grande. No período clássico nós vamos ter o período mais de esplendor, né, que é a realização de políticas, né, que é a democracia, a economia vai ser forte por causa de comércio, né, vai se destacar Atenas e Esparta, né, e aí vai embora, tá bom? Até eles serem dominados pela Macedônia, que eu vou estar explicando aqui para vocês quem é. Pessoal, a Grécia não era um país unificado, ela era um monte de cidades-estados, tá? Olha aqui para você ver. Naquela época, ó, isso aqui tudo era a Grécia, presta atenção nisso. Isso aqui tudo era a Grécia, tá? Olha lá. Tudo isso era a Grécia. E o que aconteceu? Né? Tudo era a Grécia. O que está acontecendo então? Cada cidade tinha seu poder, né? Independente. Então, inclusive, eles eram até inimigos umas das outras. Esse povo que queria ser grego e esse povo aqui se considerava grego, tá? Os macedônios. Tanto que os macedônios logo invadem tudo aqui. O rei da Macedônia mandava, né, os filhos estudar na Grécia, inclusive Alexandre estudou com Aristóteles e tal e tal. Beleza? Então eles são, essa aqui é a Grécia Antiga, né? Tranquilo? Vamos lá. Bom, nós vamos ter os vários períodos, né, da evolução política de Atenas. Eu quero que vocês prestem atenção nesses aqui, ó. Tá bom? Vou explicar para vocês. Nós vamos ter o período da monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Professor, mas tem 2 períodos aqui que o senhor destacou. Sim, né? Tem o período aristocrático e anarquia. E nós vamos falar sobre isso agora. Esses períodos aqui, pessoal, são os períodos que a gente vai estudar. Vai ter o período da monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Esse que nós temos que entender, tá? Esses outros dois, tanto a anarquia como a aristocracia, é um período de transição que está misturado. Eu vou estar explicando para vocês. Então, o que é a monarquia, pessoal? Monarquia, mono, arquia, poder, né? Um só no poder. Então, regime político onde que o rei, né, que geralmente é um rei, ele tem um poder político, militar e religioso. Tudo na mão dele. Oligarquia, um regime muito interessante, tá?
onde poucos têm poder. Oligarquia significa poder de poucos. Geralmente esses poucos são aristocratas. Cadê o nome da palavra? Está até aqui. Aristocratas, né? Famílias melhores, aristocracia. Por quê? São famílias, geralmente, que usurpam o poder e começam a dominar. Tá? Então, poder oligárquico. No caso de Atenas, eram as famílias dos eupátridas que pegou o poder. Então, eles tiram do rei e passa para a oligarquia. Depois nós vamos ter uma tirania, pessoal, em Atenas. Tá? Tirania, que é o quê? O poder ilegal com apoio popular, apoio de uma quantidade de gente. O que o cara? O cara usurpa o poder por meio da força e é apoiado por parte da população, né? E aí ele não dá moral para as instituições que existem. Ele governa conforme os interesses daqueles que tá apoiando ele, beleza? E nós temos a democracia, né? Que é o melhor sistema. Embora não seja muito bom, é o melhor de todos, né? O Churchill falava isso. Dentre todos, ele é o melhor. Regime político qual todos os cidadãos são livres e exercem, sem atender às condições de riqueza ou nascimento, seus direitos políticos, votar, eleger e ser eleito. Essa é a democracia. No qual, quando a gente vai estudar constitucional, né? A democracia, o Brasil é um Estado democrático de direito. Então, nós temos um Estado que ele é democrático. Quer dizer que ele é o quê? Todos têm direito a se eleger, votar e ser eleito. Tá? Eu quero que vocês liguem nisso. Por isso que a gente está estudando isso aqui, para vocês conseguirem entender o que é democracia lá. Nós não somos uma tirania, não somos uma oligarquia, não somos uma monarquia. Fomos, não somos mais. Então, nós temos então um regime de Estado democrático de direito. Então, vocês têm que entender, no qual todos os cidadãos são livres e exercem, sem atender às condições de riqueza ou nascimento, os seus direitos. Nós não distinguimos ninguém, tá? Aqui fica bem interessante e latente, porque aí você vai falar, não, professor, mas nem todos exercem seus direitos, alguns não. Por quê? Porque nós temos no direito civil, todos os homens nascem com capacidade e personalidade, certo? Então, nós temos a personalidade, nós temos o nome, a cidadania, nós temos tudo, nós colocamos lá na certidão de nascimento, essa é a nossa personalidade, certo? Mas e nossa capacidade? Todos têm capacidade, só que tem períodos que ela a gente é totalmente capaz, parcialmente capaz e totalmente capaz, né? Então, a gente tem a incapacidade restrita quando a gente é menor, relativamente capaz e totalmente capaz. Então, do relativamente capaz e totalmente capaz já podem votar. Tá? Já pode, o cara de 16 a 18 ele já exerce atos da vida civil, que é essa vida aí. Então, a gente já tem um pouco aí das coisas para vocês poderem entender. Bom, como era a composição social de Atenas? Nós tínhamos, então, as classes dos eupátridas, aqui eu já falei com vocês, que eram o quê? Os bem-nascidos, grandes proprietários de terras, né? O geórgoi, lembra que esse nome é horrível, que ficou no quadro, ficou difícil para todo mundo entender. Pequenos proprietários de terras, os demiurgos, artesãos, homens livres e comerciantes, eles vão começar a ganhar din-din. Os tetas, que é tipo eu, pobre, né? Que vive da mão de obra, do trabalho, como muita gente aí, né? E os escravos, que eram, né, propriedade privada, né? Eram escravos por condições de dívidas, né? De dívida, comprados, era nascido de um escravo, e aquela condição de escravo que a gente já falou sobre isso. E aí a primeira fase, a monarquia, onde havia um rei, o Basileu, e logo a aristocracia governava junto com ele. Mas aí o que aconteceu? Se tinha um rei e o Areópago, os dois governavam juntos, né? Eu vou me tirar aqui. Aqui, ó, a monarquia. O Basileu, chefe militar administrativo, né? Ele vinha dos Eupátridas. Eles governavam juntos, né? Junto com o Areópago. Logo, então, o que aconteceu? Para quê ficar com esse rei? Vamos tirar esse cara. E aí eles tiram e passa a ter o poder oligárquico, que já é o segundo poder para vocês. Lembra?
monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Aí nós vamos ter como que funcionava o governo naquela época. 9 arcontes, né? Tira o basileiro e coloca 9 arcontes, que é executivo, legislativo e judiciário, e o areópago, que era um conselho, para ver o que esses arcontes faziam, tá? Então eles faziam leis, eles julgavam, eles governavam a cidade. Era uma cidade, então, tranquilo, tá certo? Vamos lá. Bom, então nós vamos ter essa nobreza, que é os eupátridas, né? Que tinham o quê? Melhores terras, tinha as melhores terras, maior poder político, empobrecimento dos pequenos proprietários, não pagavam suas dívidas, perdiam terras e a liberdade, e eram escravizados, né? Ao lado de prisioneiros de guerra e escravos comprados em mercadoria. Então nós estamos aqui em uma composição social de Atenas, tá? O que era a nobreza? Eram os eupátridas. Eles que tinham dinheiro, eles emprestavam dinheiro, eles faziam tudo. Arrendava terra, pegava... o cara hipotecava a terra dele, e aí ia aquele negócio todo. Então o cara hipotecava a terra, se desse problema na colheita e não conseguia pagar, ele tinha que entregar a terra dele pro eupátrida. Daí o eupátrida ficava cada vez mais rico. Aí ele arrendava terra, e aí pegava dinheiro emprestado, plantava, dava errado, tinha que pagar como escravo. E aí vai, né? E muita gente entrava nessa, naquele período. E o que aconteceu, pessoal? Aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. Sociedade fica muito difícil quando o quê? Há uma camada lá em cima, pequena, né? Na pirâmide social. A camada pequena lá em cima, uma camada bem pequena de pessoas, né? Essa camada bem pequena de pessoas, ela tem, né, uma pirâmide invertida ali de coisas, né? Vou fazer uma pirâmide invertida. Ela tem o quê? Presta atenção. Aí que está o pulo do gato, vocês poderem entender. Ela tem o quê? Esse aqui é esse aqui é a sociedade. E esse aqui é a riqueza. Então, toda sociedade produz riqueza, certo? Esse aqui acumula os bens de produção, que é a terra, certo? E eles, então, produzem riqueza, beleza? Eles acumulam os bens de produção daquele estado. E aí o que acontece? Essa camada pequena acumula maior parte da riqueza. Essa camada maior acumula menor parte da riqueza. Então a riqueza é mal distribuída naquela época. E quando um estado que a riqueza é mal distribuída, o que acontece? Existe uma camada muito forte lá em cima e uma camada dependente dessa camada aqui em cima. E aí onde há corrupção, onde há um monte de problema, onde há venda, as pessoas necessitam, acabam se apegando. E só que com o tempo isso vai dar um problema. Isso não vai funcionar muito bem, porque o povo vai se revoltar, que ele vai querer alguma coisa. Essa riqueza não vai poder ficar dessa forma. E aí o que vai acontecer? Em meados do século VII, né, o povo se rebela com o apoio de ricos mercadores. O que aconteceu? Ricos mercadores. Quem que são eles? Tá? Os demiurgos, lembrou? Os demiurgos, então, eles tinham enriquecido com o comércio. Tá? Porque o comércio entre as colônias de Atenas, então ele ficou muito rico. E aí agora é que está a questão. Essa camada de riqueza começou os demiurgos a entrar nela. Tá? Só que eles não tinham poder político. O poder político ficava só na mão dos eupátridas. E aí eles começam a insuflar essas massas aqui para acabar com esse sistema. Tá? Não é que eles querem dividir riqueza, eles querem poder político. E aí começa o bicho pegar, porque todo mundo vai contra, porque todo mundo queria. Né? E aí o que vai acontecer? Os eupátridas, então, vai começar a sofrer isso, né? E começa, então, a ter revoltas populares. Aí é o período que eles falam que é uma anarquia, tá? Porque a oligarquia não estava dando conta da sociedade. Brigas, tumultos, reivindicações. Aí começa.
justiça com as próprias mãos, Eupátrios brigando com a família de Eupátrio por poder, então começa a fazer justiça. Começa o povo a assaltar, porque o povo é um pobre demais, vai começar a fazer assalto, a criminalidade fica alta, vai atingir todo mundo. Aí esse povo reivindica o governo inerte, e aí começa todo esse período de anarquia, que é o quê? Falta de governo, né? Falta desse tipo de coisa. E aí nós vamos ter o Partido Aristocrático, que é formado pelos Eupátrios, e o Partido Popular, formado pelo povo. E ele não queria ceder ao que o povo estava pedindo. Qual que é a reivindicação do povo naquela época? Queria o fim da escravidão por dívida, pelo amor de Deus. Tira isso da lei, né? Quem comandava a lei? Os eupátridas. Que jeito que era a lei? Consuetudinária. Olha só. Então não tinha nem, era escrita. Então eles queriam que tirasse isso da lei. Esse direito tem que acabar, né? Eles queriam uma reforma agrária, distribuição de terras, vão fazer novas leis e vão redistribuir essa riqueza. Esse negócio aqui, ó, tá errado. Tá errado. Nós queremos terra para o povo, tá errado, tá errado. Pouca gente está acumulando a riqueza do Estado inteiro, né? Eles queriam leis escritas, certo? Para quê? Para que os eupátrios pode até faz a lei, mas eu quero ela escrita porque aí eu tenho como interpretar. Não porque senão vocês interpretam da forma que vocês quiserem. E aí, né? Eu que me lasco. Maior participação do governo. Então eles queriam também governar a cidade. Poxa, lógico, né? Tá lá todo fodido e lascado. Não tem direito de nada. Vive escravo. Minhas coisas tá tudo sendo vendido. A riqueza fica... Nós produzimos. O Estado produz e a riqueza fica na mão dos caras. Não, nós vamos organizar isso aqui. Isso aqui vai ter que ser melhor feito. E os demiurgos lá, mete o pau, vambora, né? Vamos mexer nisso aqui, porque os demiurgos querem poder, né? E aí eles vão ter que resolver essa história. E o que vai acontecer? Vai subir ao poder, né, daqueles arcontes lá, vai subir então pessoas proeminentes, inteligentes na época para poder resolver. Né? Vamos lá, para eles poderem resolver. Porque a gente tem que escolher os inteligentes para governar, né? Então, naquela época, pelo menos, eles tentaram fazer isso. E o primeiro vai ser esses dois caras, Drácula e Solo. E a gente vai falar sobre isso, né? Um resumo mais rápido aí. Eu vou passar direto, pessoal, depois vocês leem o postzinho aqui, porque senão a aula fica muito grande. Bom, Draco, a gente já falou um pouco dele, né? É aquele cara que eu falei para vocês. O povo mete muito pau no Draco, né? Porque todo mundo sabe, assim, quem estuda, né? Quem estuda, juristas e tal, todo mundo entende bem que lei severa não resolve criminalidade, né? O que estava acontecendo? Eu quero que vocês entendam agora o que acontece. Por que estava tendo criminalidade? Estava tendo a criminalidade alta, brigas, convulsões sociais, o Estado estava ingovernável. E aí, o que está acontecendo? O que mais afligia a população era a criminalidade, assassinatos e tudo aquilo. Pronto. E aí, o que você faz? Está tendo muito crime, então vamos fazer o quê? Vamos colocar leis severas, vamos detonar quem fizer crime, porque aí o povo vai parar de fazer crime. Aí o tal do do engano. Por que não vai dar certo? Certo? Por que não vai dar certo? É como se fosse uma doença. Eu estou com pneumonia, meu pulmão está infeccionado. E qual que é o sintoma? Eu estou passando mal, estou com febre, né? Aí eu vou no médico. O que o médico vai me receitar? Lei severa. O que é? Remédio para febre. Vai atacar o problema que está causando a febre? Não. Vai resolver meu problema? Não. Se continuar, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Entendeu agora? Então, o problema de criminalidade não é leis severas. É entender por que o crime está acontecendo. Lógico que criminalidade também tem a ver com impunidade. Isso também tem a ver. Só que nós temos que tomar cuidado. Porque lei severa demais também não dá certo. Lembra do Hammurabi? Proporcionalidade das leis, né? O crime, a pena deve ser equivalente ao dano causado. Isso é mais ou menos, existe hoje. Você não pode ser condenado nem por mais e nem por menos, certo? Você tem que ser condenado conforme o seu crime. Aqui assim era assim, crime, roubo, morte. Aí vamos ver a diferença de roubo.
roubo. Armado. Eu entro no supermercado, meto a arma no cara, roubo um pacote de macarrão e vou embora e sou preso pela polícia. Por que eu tô roubando com a mão armada? Para poder alimentar meu filho que tá com fome lá em casa. Ponto. Outra coisa. Vamos lá. Roubo. Entro na casa de alguém, assalto, bato nas pessoas, roubo a casa deles, faço uma miséria lá e aí saio, compro droga e a polícia me prende. Para que você roubou? Para comprar droga. Aí é outra história. Aí o cara que roubou o macarrão e o cara que roubou a casa vai ter qual pena? Vai ser a mesma? Vocês estão me entendendo? O direito ele é perfeito. Não tem como a gente falar e entender. O direito é perfeito, galera. Então, os conceitos e os princípios num direito, num regime democrático, são fantásticos. Então, a gente tem que entender isso. Vocês têm que estudar isso para vocês poderem entender. Embora eu não sou fã de penal, mas eu acho isso fantástico. Tá bom? A gente tem que entender esses meandros para não sair dando bobeira. Ah, tem que punir, pena de morte. Não vai, não é bem assim que funciona. Vamos para o nosso amigo Drácon aqui. Drácon dedicou-se à elaboração do primeiro conjunto de leis em Atenas, porque era consuetudinário, agora vai ser escrito. Inteligente demais, vai atender um dos problemas. Vamos fazer lei escrita. E outra coisa, olha só que tanto ficou massa. Quem vai fazer essa lei? O Estado. Eu vou tomar conta dessa bagaça. Igualzinho o Hammurabi. Quem vai tomar conta disso sou eu. Então ele vai chamar para si. Olha só que massa. É meu. Eu vou mexer com isso aqui. E aí o que fosse... devido à sua rigidez quase sobre-humana, né? Tá. Quase todos os crimes sérios eram apenados com a pena de morte ou exílio. A gente vai ver isso depois. Exílio e morte para um ateniense é quase a mesma coisa. Porque para eles o paraíso era Atenas. Se você vivesse fora de Atenas, você fadado ao fracasso, né? Então ele e também tinha a morte, né? Então você ser expulso da sua cidade ou você morrer era quase a mesma coisa, né? Aí você fala, ficava vivo, né? Mas você vai viver em outra cidade como o quê? Naquela época como mendigo. Como mendigo. Então é complicado, tá bom? Furto e assassinato recebiam a mesma pena. Olha só para você ver. Se o cara furtasse alguma coisa e matasse alguém, morte. Pô, cadê a proporcionalidade aí? O furto é um objeto. Assassinato é um bem, a vida. Olha lá, aonde que vamos parar com isso? Então, não tem base, né? O princípio do direito penal, pessoal, que eu achei muito bom, que é o quê? Lembra na aula? Ele vai definir um homicídio doloso, culposo e legítima defesa, né? Que ele vai chamar de homicídio, vamos achar aqui, homicídio involuntário, voluntário e legítima defesa. Então ele vai conseguir classificar isso, tá? Porque aí ele vai poder organizar melhor, né? Afirma-se essencialmente a supremacia dos poderes públicos, né, sobre o direito, né, consagra o direito de jurisdição de pai sobre o filho, né, então o pai tem poder sobre o filho, a jurisdição é do pai, interessante, o pátrio poder, suprimiu as vinganças particulares, que era assim, você fazer justiça com as próprias mãos, é a mesma coisa, eu vou armar a população para resolver o problema da criminalidade, olha que coisa idiota. Quem resolve a criminalidade é o Estado, atacando os problemas sociais, um sistema prisional eficiente, um sistema jurídico eficiente. É isso que vai resolver. Agora, eu dar arma pro povo, eu tô colocando, igual o cara com pneumonia, eu tô pondo ele no sereno. Não, vamos deixar ele no sereno aí que amanhã ele melhora, que vai dar um choque. Né? Então, vai dar arma pros caras. Bobagem, né? Para a população fazer a própria justiça. Viu que não deu certo aqui, mas não ia mesmo. Drácula já cortou, né? As penas de morte, exílio, o código escrito por Drácula, contudo, não era uma constituição. Lógico, né? Não contemplava os problemas econômicos e sociais, esses somente seriam resolvidos por Solo em Atenas. Deve-se a Drácula... No código de Drácula, aqui, pessoal, vamos para cá. No código de Drácula, a punição para qualquer forma de roubo era a morte, tanto o furto como assassinato recebeu a mesma punição, a morte.
Essa severidade fez o objetivo draconiano, né, chegasse à posteridade como sinônimo de desumano, né? Porque, igual o cara que falou, que engraçado, como é que é o nome dele? Demandes. As leis de Draco tinham que ser descrita com sangue e não com tinta, né? Tanto, pessoal, que leis severas, que todo mundo achou top no começo, durou só 7 anos. Não vai dar certo, porque vai atingir todo mundo e rapidamente, vai começar a haver injustiças. Mais uma vez, não culpa o Draco, ele não sabia, tá? Ele não sabia. Ele fez algo muito importante para o direito, que até hoje a gente usa. Doloso, culposo, legítima defesa, tá? Outra coisa importante, mostrou para todo mundo que lei severa não adianta. Então, daqui já está pronto algo muito importante para a posteridade, que vocês vão ter que estudar mais adiante, tá bom? Vamos para o próximo. 25 minutos, eu queria que fosse menos. Oh, meu Deus. Oligarquia, tá? Segunda fase. Agora vamos ver o solo. 7 anos o povo parou de usar, depois o solo aparece, mais uns, quase uns 40 anos depois. E aí o problema era rolando, né? As tretas rolando lá. Vamos lá, então. Um dos pais da democracia foi Solo, que ele vai ajudar porque ele vai fazer algumas coisas, né? Foi Solo, que no século 7 a.C., né, realizou reformas na área jurídica, criando um código de leis escritas que proibiu a escravidão por dívida. Aí já começou. Garantia a liberdade particular, estabelecimento de um imposto progressivo sobre a renda de cada cidadão, criou a Ecclesia Bullae. Imposto progressivo sobre renda. Olha só que inteligente naquela época. O que é isso, pessoal? Você ganha mais, paga mais. Você ganha menos, paga menos. Então, seu direito político vinha pela quantidade de imposto que você pagava. Aí você tinha direito de votar. Já foi algo interessantíssimo, mas esperto. Por quê, pessoal? Por que esperto? Está estourando minha cara, é por causa do meu monitor, que eu tenho o notebook, o monitor. Por que ele é esperto? Olha só. Quem que ele botou para votar? Quem tem dinheiro. Quem tem cacau, né? Ou igual o Ratinho fala, quem tem café no bule. Então, quem que ele botou para votar foram esses caras. E aí ele atendeu quem? Demiurgos. Os demiurgos, então, amor. Nossa, ele é lindo, maravilhoso, né? Então, passou-se, então, a colocar os demiurgos nessa história, tá? Aqui, ó, a literatura jurídica era fonte de instrução e prazer. Eles gostavam de estudar direito, muito, viu? Quem conhecia as leis eram homens sábios, né? Isso aí perpassa por tempos. Até hoje fica se dizendo aí que o cara formado em direito é um douto, né? O que significa douto? Conhecedor. Por isso que muitos chamam os caras de doutores, tá? Porque, historicamente, o cara que se dedica a estudar direito é um cara inteligente, um cara muito sábio, um cara bem visto pela sociedade. A gente vai estar estudando mais isso, vocês vão ver isso. Aprendia-se de cor, recitando em forma de poemas, textos jurídicos, como os poemas de Homero e as leis de Solon, eram ensinadas como poema. Então, os caras, né, ele pegava a lei lá e se recitava como poema. Uma forma didática de se aprender, muito inteligente. E o que o Solon falava era muito bonito e o povo recitava, achava legal. Durante seu governo, Solon cancelou as dívidas por arrendamento e na sua reforma proibiu a hipoteca de terra e a escravidão, que eram submetidos os que não pagassem a sexta parte de sua produção pelo arrendamento de terras. Então, aquele negócio de você pegar e escravizar alguém e pegar as terras, acabou. Inclusive, devolveu terra. Libertou o escravo, devolveu terra e falou, para com essa porcaria. Aí o povo falou, bom, tá melhorando, né? Então, olha só que esperto. Ele deu uma atendida dos demiurgos, toma, poder político pra vocês, né? Vocês querem? Tá vendo? Que agora ele tá atacando a pneumonia e não o sintoma. Aí pegou pro povão e falou, acabou a hipoteca, ô Georgos, acabou. Fica de boa, você continua com a sua terra, depois você paga a sua dívida. A dívida não cessa, mas você paga. Você não precisa ser escravo também. Ô Teta, também você vai pagar a sua dívida, você vai trabalhar e pagar, mas você não vai ser escravo.
Então ele resolveu, né? Uma das coisas que está ali. Sexta parte, tal, através das chamadas, né? Fixou impostos de acordo com as classes, muito bom isso, né? Podia o solo governar nós. Dividiu a sociedade em critérios censitários, isto é, o exercício dos direitos políticos de acordo com o valor dos impostos pagos. Dividiu a sociedade em 4 classes, fundada da riqueza individual e não no nascimento. Aí passou aquela sociedade estamental, que era o quê? Eu nascia eupátrida, eu era eupátrida até morrer, eu nascia, né? Aí eu era demo até morrer. Agora não, agora tem 4 classes por renda, como nós dividimos hoje, né? Aí vai ter o Pentacósio, Medimói, Hípes, Cavaleiros, Zeugitai, Camponeses e Tetas. Todas as classes poderiam votar na Assembleia da Eclésia, tá bom? Aí tinha a Eclésia e a Bulé. Vou tirar minha cara aqui só para vocês verem aqui. Solo acaba com os problemas sociais de Atena. Beleza. Fim da escravidão por dívida, devolução das terras confiscadas por dívida, sistema de pesos e medidas, importantíssimo para o comércio, e critérios censitários, visavam a participação política. Então, Solo atacou, matou mesmo, né? Ele vai dar uma matada legal, dá uma lida aqui, pessoal, nessa parte aqui. Ele vai dar uma matada legal nesse negócio de problemas sociais. Mas, por incrível que pareça, não vai dar muito certo. Por quê? Eu vou falar para vocês na próxima aula, né? Não vai dar muito certo. Eu vou falar só porque ninguém agradou. Não houve agrado os eupátridas, ficou puto porque perdeu os privilégios. Quem governa é a Eclésia Bulé, não é mais o Areópago. Aí já se lascaram, né? Aí vai ter os demos, vai querer mais poder. O povo achou pouco, queria mais coisa. Eu quero reforma agrária, eu quero isso, quero aquilo. E acabou que o nosso amigo Solo, né, ficou desmoralizado de certa forma, mas ele tentou, tá bom? E na próxima aula a gente fala mais sobre isso, beleza? Pessoal, eu não quero que vocês se preocupem com aquela atividade anterior, tá? Porque a gente tá aprendendo a mexer com a plataforma, tá bom? Quem fez, fica de boa, eu vou estar organizando tudo, beleza? Próxima aula eu vou terminar isso aqui e vou dar uma outra atividade. Eu quero que vocês assistam essa aula, porque na próxima aula eu vou dar mais uma aula e já vou passar uma atividade para vocês. Aí sim, tá bom? Bacana, galera? Qualquer dúvida, manda no post, manda no WhatsApp. Estou aqui para ajudar vocês. Eu quero muito ajudar vocês. Eu quero muito que essas aulas dê certo. Eu quero muito que vocês aprendam, tá bom? Eu estou aqui contigo. Qualquer coisa, fala comigo. Já o vídeo já está com 3 minutos e 50. Vamos lá. Até mais. FAR, hein, galera? FAR. Todo mundo tá com problema. Vamos resolver junto.